Olá, meu nome é Tamires e hoje nós vamos falar sobre a Rota Jardim. A Rota Jardim, ou Garden Route, é uma rota praticamente litorânea que se localiza bem ao sul da África do Sul. Ela segue principalmente a estrada N2. Oficialmente, essa rota se localiza entre Storms River e Mossel Bay, que dá em torno de 200 km. Mas muitas pessoas, inclusive nós, fazem o trajeto entre Port Elizabeth e a Cidade do Cabo, que são as duas principais cidades do sul da África do Sul. E esse trajeto tem em torno de 750 km. A minha sugestão é que você comece essa rota por Port Elizabeth, que é uma cidade um pouco menor, e termine na Cidade do Cabo, que é a grande cidade turística da África do Sul, onde você vai ter milhares de atrações para conhecer. Para fazer essa rota, a gente tirou 6 dias inteiros. Dá para fazer em menos tempo? Dá. Até tem roteiros que sinalizam 4 dias. Eu acho que fica um pouco corrido, porque como eu falei antes, são em torno de 750 km todo o trecho. Mas também dá para fazer em mais tempo, em mais dias, porque tem outras cidades saindo um pouquinho da rota, que são legais de visitar, inclusive que foram dicas de pessoas que moram lá, que nos passaram, mas infelizmente com o nosso cronograma não deu para conhecer dessa vez. Mas vale a pena, então dê uma pesquisada, organize de acordo com o tempo que você tem para a viagem inteira, porque vai ter atrações tanto para 5, para 6, para 7, tem gente que fazem até 10 dias. Depende muito do seu ritmo de viagem e do quanto você quer conhecer dessas outras cidades. O nosso roteiro foi o seguinte: nós chegamos no dia anterior de noite em Port Elizabeth. Esse dia eu não estou considerando para o nosso roteiro, mas nós dormimos então esse dia 0 e o dia seguinte em Port Elizabeth, tirando um dia inteiro para a cidade. Port Elizabeth é uma cidade na qual nós já fizemos um vídeo específico aqui no canal contando melhor sobre esse dia que a gente passou lá, mas só para dar um resumo, ela é uma cidade de tamanho médio, é uma cidade que vale a pena conhecer, tem várias atrações, a gente vai deixar algumas imagens aqui passando e acho que vale a pena, é um bom começo para a Rota Jardim, é um bom ponto de início mesmo não sendo oficialmente parte dessa rota. Os próximos 3 dias nós dormimos em Násnia, que foi o nosso ponto principal ali no meio da Rota Jardim. Em Násnia nós ficamos no Aha The Rex Hotel. É um hotel bem legal, recomendo, ele é bem pertinho do waterfront da cidade, que é um waterfront pequenininho, e foi um dos melhores cafés da manhã que eu considero na África do Sul, porque ele era um estilo buffet, não era só aquele café da manhã padrão inglês, como foi o mais comum nos outros locais que nós nos hospedamos. Nesses 3 dias, essas 3 noites que nós ficamos em Násnia, ali pelos arredores nós fizemos, no segundo dia da rota, ali saindo de Port Elizabeth e indo para Násnia, nós conhecemos a ponte sobre Storms River e o Parque Titicaca. A ponte sobre Storms River, ali onde formaliza o início da Rota Jardim, é um ponto legal de parar, de descer, de conhecer. E o Parque Titicaca é a principal atração da Rota Jardim, ele é conhecido como o Jardim da Rota Jardim e realmente é imperdível, é o principal ponto para quem está fazendo a rota. Essas 2 atrações nós também fizemos um vídeo específico, vale a pena conhecer, então eu vou deixar o link para vocês darem uma olhada. No terceiro dia, nós conhecemos Platinum Bay, que é ali bem pertinho de Násnia, e é uma das outras grandes cidades, uma das maiores cidades ali, que o pessoal usa como base para fazer a Rota Jardim. E vale ressaltar que a gente foi num período de baixa temporada, e essa rota ela é basicamente litorânea, então as praias estavam completamente vazias, né? Mas mesmo assim são praias muito bonitas, não vou dizer que são muito mais bonitas do que o que a gente tem aqui no Brasil a gente tem praias maravilhosas também, mas são praias muito bonitas, vale passar para conhecer. Dali a gente foi para o Robert Natural Reserve, que é uma reserva natural, que a gente também já fez um vídeo específico falando sobre ela, que vale a pena tirar um bom tempo ali, a gente gostaria de ter tirado até um tempo um pouquinho maior para essa reserva. E por último nós fomos no Násnia Elephant Park, que também é um local que eu considero imperdível, que é um local onde é um santuário, né,
onde você pode alimentar os elefantes, pode passar pertinho deles, pode encostar neles. Eu achei realmente muito legal, é uma experiência muito diferente. Então dá para encaixar essas 3 atrações, conforme a gente fez, ou se quiser tirar um tempo um pouco maior para a reserva natural e deixar de repente Pletern Bay para o 4º dia, também conseguiria encaixar tranquilamente. No 4º dia, nós ficamos em Násnia mesmo e conhecemos os arredores, ali Brenton-on-Sea, Buffalo's Bay, que são praias próximas de Násnia e um pouquinho da cidade em si. Como nos outros dias a gente acabava voltando para a cidade, né, para Násnia, que foi o nosso ponto de pernoite, a gente acabou conhecendo a cidade no final da tarde, de cada um desses dias que a gente estava por lá. Então não tinha sobrado muito mais coisa para conhecer em Násnia. Ela tem um waterfront, que é pequenininho, mas muito bonitinho. Tem as ilhas, que algumas pessoas se hospedam por lá, também tem comércio, tem alguns restaurantes. Tem as Heads, que são 2 montanhas que formam ali a Baía de Násnia. Essas outras praias que a gente foi, mesma coisa de Pletern Bay. Elas são bonitas, elas estavam super desertas, então a gente realmente aproveitou para conhecer, para caminhar, para curtir um pouco o tempo ao ar livre. Nós pegamos todos os dias com uma temperatura muito boa e com dias muito bons, com dias ensolarados, não pegamos quase chuva nesse período, então a gente conseguiu aproveitar bem. Se você quer tirar alguma coisa da Rota Jardim, no nosso caso, esse dia foi um dia que seria um dia um pouco mais passável, digamos assim, né? A gente teve menos coisas para fazer. Mas também foi um dia que a gente conseguiu conhecer melhor a cidade, aproveitar um pouco mais. 2 questões importantes. Tem um passeio de barco em Násnia que parecia muito interessante de ser feito, só que ele sai no mínimo com 10 pessoas. E o dia que a gente escolheu para fazer ele não saiu, não conseguiu juntar 10 pessoas. Então, se você tem interesse em fazer, essa é uma dica também. Vá no primeiro dia, já deixe seu nome, já deixe mais ou menos reservado. Veja se vai ter algum dia que esse passeio vai conseguir sair ou não, para conseguir se organizar. E a segunda dica, assim como eu falei de Joanesburgo, as coisas fecham cedo em Násnia. Então, por exemplo, tem um café muito bonito numa das Heads, que fica bem na beira do mar ali, que teria uma vista legal. A gente chegou 4 e pouco ali para conhecer e o café já estava fechando. Então, pra gente que está acostumado, né, aqui no Brasil a tomar um café da tarde 5 horas, 5 e meia, quando está passeando, já é uma coisa que você não consegue fazer lá. Então também se programe para ir um pouco mais cedo, se esse for o seu interesse. Mas tem restaurantes que ficam, claro, bastante durante a noite, ficam abertos tranquilamente até mais tarde. Outra questão interessante de Násnia, para quem gosta, é que a cidade ali e aquela região são muito conhecidas pelos frutos do mar. Então tem bastante restaurantes com caranguejos e com outras iguarias, com preços muito mais em conta e super fartos para quem gosta, né, desse tipo de comida. O 5º dia nós fomos para Hermanos, foi onde a gente também passou a noite. De Násnia até Hermanos já é uma viagem bem longa. Hermanos já está fora do que seria a Rota Jardim oficial, então vai ser importante dar algumas paradas pelo caminho. Nós passamos por Wilderness, que é uma outra praia também tranquila. Passamos ali para conhecer, para ver como é que era. E passamos também num local que falavam bastante, que é o Point of Human Origins, que é conhecido como o berço da humanidade. Nós fomos sem ter guia, sem ter muita informação ali sobre o local e não conseguimos chegar até a caverna. A gente até chegou a descer, né? Fomos ali até próximo do local, mas vimos que não valia a pena caminhar até lá para, assim, não tendo conhecimento, né? A gente viu que tem alguns guias e algumas pessoas que fazem esse passeio, então se você tiver interesse, vale a pena dar uma pesquisada um pouco mais antes e já deixar agendado do que tentar ir por conta, porque ele não é fácil de chegar
não fica muito claro ali pelo Maps como é que chega, como é que não chega. Ele tá dentro de um resort também, então tu passa ali por tem que entrar, passar pela segurança do resort, tudo. Eles te deixam entrar, é super de boa. Mas a chegada até lá não é muito fácil, tem bastante pedras, é um caminho que não é uma trilha tranquila, digamos assim, e vale a pena ir com alguém explicando um pouco mais. Nós chegamos em Hermanos, então, mais pro meio final da tarde. A gente acabou ficando num bed and breakfast que era mais afastado do centro da cidade, que ele estava com um preço bem melhor, custo-benefício melhor, né? Então ele tinha condições mais legais por um preço mais baixo. Mas eu realmente recomendo ficar no centro de Hermanos. Isso foi uma coisa que a gente sentiu um pouco de falta. Porque o trajeto entre ali e Hermanos, de novo, o Maps, o GPS, ele não te deixa muito claro onde é que é exatamente o centro da cidade. E para chegar lá, a gente acabou passando por dentro de uma das favelas da cidade, que, como eu falei antes, a África do Sul ela tem algumas questões, assim como a gente tem aqui no Brasil, então não é qualquer horário ou qualquer momento que é tranquilo de passar por essas favelas. Aquele momento que a gente foi estava super de boa, tinha muita gente na rua, era horário de saída de escola, saída de trabalho, então estava bem cheio, mas nunca é uma experiência que a gente gosta de passar, gosta de ver passar assim por toda essa desigualdade que tem no país, né? E de noite, quando a gente voltou, já depois de jantar, as estradas elas são bem escuras na África do Sul. E isso, não sei, eu não gosto de dirigir no escuro, também não gosto de estar como carona de noite, assim, em estradas pouco iluminadas. Então, acho que vale a pena ficar no centrinho de Hermanos. A cidade, ela é bem legalzinha, é uma cidade bem praiana. Ela é muito famosa pelo avistamento de baleias. Quando a gente foi, infelizmente não vimos nenhum. Mas tem uma trilha, um calçadão, assim, bem na beira do mar. Tem um ponto ali de observação que fica bastante gente. Tem vários restaurantezinhos legais. Tava tendo como se fosse um festival de artes, então tinha alguns monumentos, tinha algumas obras pelas ruas, o pessoal tava caminhando bastante, tinha bastante gente que dava pra ver que era dali da cidade mesmo. Então foi uma cidade que eu achei muito legal, muito bonitinha, até passaria um tempo maior, porque realmente gostei muito daquele ambiente, daquele clima que tinha ali em Hermanos. Realmente recomendo. E ali a gente viu novamente os bichinhos, que são os dóceis, ali passeando tranquilamente, assim como a gente viu no Tsitsikama também. O nosso último dia, então, da rota foi conhecendo Boulders Beach, que é a famosa praia dos pinguins, e o Cabo da Boa Esperança. São duas atrações que eu vou fazer um vídeo específico, porque eu acho que merecem, e tem algumas dicas importantes para dar, para esse vídeo não ficar muito longo. Mas essas duas atrações, elas são próximas também da Cidade do Cabo. Então, se você não quiser considerar elas na sua viagem da Rota Jardim e preferir ir, por exemplo, com o ônibus de turismo, que também vai até lá, também é uma opção. Elas ficam em torno de 1 hora da Cidade do Cabo, do centro ali da Cidade do Cabo, então também dá para encaixar quando estiver na cidade, ao invés de fazer a rota toda. Então esses foram os nossos 6 dias na rota, mas como eu falei antes, para quem tem mais tempo, tem outras cidades e locais interessantes para se conhecer nesse trajeto, né? Entre eles, eu posso destacar, por exemplo, o Cabo Agulhas, que é onde oficialmente se encontra o Oceano Atlântico e o Oceano Índico. Outra região que também dá para aproveitar e conhecer antes de ir para a Cidade do Cabo é Stellenbosch, que é uma das regiões vinícolas mais conhecidas ali da África do Sul, onde tem várias vinícolas, é uma região muito interessante, que também dá para fazer vindo da Cidade do Cabo, mas se você já estiver no trajeto e tiver um tempo, dá para passar por lá antes de ir para a Cidade do Cabo. E outra região também interessante, mais próximo da Rota Jardim mesmo, é Oudtshoorn, não sei se é assim que se fala, mas tem a Cango Caves, que são cavernas muito legais também para conhecer.
e tem outras atrações ali na região, como reservas naturais. Então, tem muitas coisas legais para conhecer para quem tiver mais tempo também. Então, por hoje era isso. Espero que tenham gostado das dicas e até a próxima!